Não acredito que o Tite aceite, acho uma situação bem delicada. Muitos corintianos criticam, inclusive, a diretoria e o presidente atual, porque o Dorival Júnior, hoje no São Paulo, estava disponível, né? E entendem que o Dorival seria um nome mais adequado, até pelo perfil, para lidar com todos esses jogadores já experientes, rodados. Vem de uma passagem num outro clube com um elenco que no ano passado, agora menos, que alguns saíram, era bem parecido, e ele conseguiu sair bem, né? Foi campeão da Libertadores, da Copa do Brasil. Então, é bem delicado. Trazer um estrangeiro agora acho que é inviável. No meio da temporada, assim, o cara não conhece ninguém e tal. Novamente tentar com o Lázaro, que comprovadamente não foi uma boa opção, não tem muita saída. Vai convencer um técnico bem sucedido no momento, como Juan Pablo Vojvoda, a deixar o seu trabalho do Fortaleza para assumir o Corinthians nessa situação? Porque uma questão é o Corinthians. A história, o tamanho, a torcida. A outra é o Corinthians de hoje, endividado, com vários problemas, com essa história toda que está envolvendo o clube e o elenco, os jogadores do abraço da vergonha. Você vai comandar os jogadores do abraço da vergonha, que para mim aquele é o abraço da vergonha corintiana, né? Porque contradiz todas as bandeiras que o clube abraça, agarra e carrega. E é por isso, como o Juca falou, que tem toda essa repercussão. É o clube do respeito às minas, da democracia, da inclusão e tal, e de repente você está participando de algo que é muito contraditório, né? Tá? E só para finalizar, eu só queria reforçar que eu concordo demais com o que o Juca falou, com essa questão de identificar como se fosse uma questão de gênero. Não é. Não é, e de fato isso enfraquece a própria questão da luta das mulheres com uma série de reivindicações. E também não é legal, acho, personificar em um ou dois jornalistas ou sei lá o quê, como se fossem os baluartes dessa discussão. Não são. Inclusive porque existem jornalistas que hoje estão no lado oposto do Cuca, né? Com muita veemência batendo, mas que. E essa é uma autocrítica que todos nós temos que fazer, eu venho fazendo, eu me questiono muito por isso. O Juca acho que é uma exceção, o Juca tem batido essa tecla há muito tempo. Há muito tempo, mas todos nós, praticamente, com raríssimas exceções como o Juca, deixamos passar. Entrevistamos o Cuca, falamos com uma naturalidade danada. Houve uma ocasião em que criaram uma polêmica do Cuca Ball, né? Distorceram um texto meu sobre o Cuca Ball, que não era nada do lateral na área, era uma coisa muito mais extensa, sobre o estilo de jogo daquele Palmeiras dele que foi campeão brasileiro. E aí, na entrega do troféu Bola de Prata, até gracinha ele fez, fingindo que arremessava o lateral lá para o Moisés. E eu fui meio que ridicularizado na época. Ele foi o cara que atraiu as gargalhadas de jornalistas, de torcedores, de todo mundo. Olha só que bonitinho. E aí ninguém lembrava dessa história. Tem jornalista que hoje está do lado oposto, jornalista de homem e mulher, mas que já foi setorista do clube, dava risadinha em coletiva, participava tete a tete com o Cuca, e não tinha essa raiva toda? Agora tem? Então essa reflexão é necessária. Por que só agora está indignado? Ou indignada? Por que só agora? Isso foi há poucos anos. Não estou falando de 1991, 92, os anos subsequentes à condenação que foi em 89. Então, acho que... E tem gente que elogia a imprensa. Acho que não tem que elogiar a imprensa, não. No geral, a imprensa foi muito mal. E as matérias da época que foram desenterradas, elas são muitas até constrangedoras. A vitimização dos 4 jogadores, né, que é apresentada ali, uma visão super machista. Tem a matéria da Placar, que tem uma frase do China que retrata muito bem o que era o pensamento da época e que ainda resiste na mente de muita gente. E outro ponto que eu acho que é importante frisar é que não é, de fato, a torcida do Corinthians também. É uma parte, porque tem uma outra parte que não está nem aí, como se fosse a do Flamengo, do São Paulo ou a do Grêmio, onde eles jogavam na época. Ontem, inclusive, eu saía no estacionamento, fui pegar a minha moto e um rapaz que trabalha no estacionamento puxou uma conversa comigo sobre o jogo. E ele falou, poxa, eu tenho 25 anos, vou morrer cedo com esse Corinthians. Eu falei, ontem foi difícil, ele está falando do jogo do Remo, né? Difícil, né? Dramático, tudo, pedalé e tal. Enquanto eu vou me afastando, ele vira e fala, fiquei com pena do Cuca, eu gosto dele. Muita gente, me parece, que nem entendeu muito bem o quão complexo é o tema e tudo que aconteceu com a condenação dos 4 jogadores, e ele, inclusive. E por mais que o assunto seja debatido e seja colocado na pauta exaustivamente nos últimos dias. E eu acho que isso reflete o quê? Um pouco também do trabalho da mídia, que durante todos esses anos tratou com naturalidade a presença de alguém que agora é tratado dessa forma por conta também das mudanças que aconteceram. Talvez não, acho que com certeza tenha faltado um pouco de, sei lá, de contundência, para usar uma palavra que está na moda com o São Paulo, né? E espírito crítico também nosso mesmo, para poder bater mais nessa tecla. Por isso que eu falo, acho que o Juca é uma exceção que, de fato, agora eu estava aqui pensando, quantas vezes realmente eu ouvi o Juca falando ou escrevendo sobre isso? Várias vezes. Quem mais? Poucos de nós talvez tenham feito isso, muito pouco. Eu acho que essa reflexão é importante, que eu estou vendo o surgimento até de alguns heróis / heroínas que também conviveram com ele, conversavam com ele, lidavam com ele com uma tremenda naturalidade, como se nada tivesse acontecido, e agora,
né, vestiu assim o fardamento da indignação. Tudo bem, antes tarde do que nunca. Vale para mim também. Ah, como vale. Mas acho que é preciso pensar um pouco sobre isso, sabe?